Olá pessoal, então dando início, dando continuidade, né, às nossas aulas sobre o grupo das algas. Nós falamos na aula passada sobre as cianobactérias, né, o ancestral comum de todos esses outros grupos que a gente vai falar a partir de agora. E hoje a gente começa a falar sobre as algas vermelhas, ou também chamadas de rodófitas. Quando a gente fala de evolução, a gente tem que, inevitavelmente, voltar a algumas formas de classificação, né, que existiram anteriormente. Por exemplo, o sistema de 5 reinos, que a gente já conversou aqui, né? Então, ele era dividido, como está nessa tabela aí. Esse é um cladograma, né? Na primeira linha vocês vão ver lá, Monera, os 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Protista, Plantae, Fungi e Animalia, tá? Muito bem. Depois de um tempo, esse sistema de 5 reinos, ele sofreu alterações até chegar no sistema de 3 domínios, como eu falei para vocês na aula, acho que na aula passada, aula retrasada, certo? O reino Monera, todos esses 5 reinos, eles foram sofrendo transformações. Por que, professor, eles foram sofrendo transformações? Porque esses organismos, como eu falei para vocês, eles foram sendo reavaliados do ponto de vista evolutivo, né? A bioquímica teve um grande salto, a biotecnologia, biologia celular, biologia molecular, essas áreas dentro da biologia, elas tiveram um grande salto, né? Sequenciamento de DNA. Então, a gente começou a entender como esses organismos, eles foram surgindo ao longo do processo evolutivo, né, da Terra. Então, obviamente, muitas coisas que a gente colocava de forma equivocada anteriormente, exatamente porque a gente não tinha o aparato tecnológico, todo o conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, esse conhecimento científico, ele vem e modifica uma série de coisas que a gente aprendeu. Por isso que biologia não é uma ciência estática. Ao longo do tempo, ela foi evoluindo, e hoje, até hoje, eu tenho que estudar. Né? Quando eu dou aula para vocês, eu também estudo para dar aula para vocês, porque há uma modificação dos grupos, os grupos vão se modificando, os grupos vão sofrendo alterações, porque exatamente por conta do conhecimento científico, tá certo? Então, esse grupo, esse reino Monera, então ele foi dividido, né, em eubactéria e arqueobactéria. O protista, ele também sofreu alteração, então ele ficou arqueozoa, protistas, protozoários e cromistas. Dentro do reino protista surgiu esse grupo. Num outro sistema de classificação, esse daqui é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8, né? Nós tivemos de 5 reinos, 8 reinos, 12, 3 domínios, tá certo? E ao longo do tempo eu vou falando como está hoje, ok? Então, os protistas, eles também foram subdivididos. No sistema de 5 reinos, era apenas protistas. Quem fazia parte dos protistas? Os protozoários e as algas, né? Sendo que as cianobactérias, elas eram do grupo Monera, ok? Que eram bactérias, mas como elas faziam fotossíntese, elas eram colocadas no reino Monera, ok? E aí nós tínhamos o reino Plantae, Fungi e Animalia. Esse é o sistema de 5 reinos, né? Que ele perdurou durante muitos anos, certo? Depois veio esse sistema de 8 reinos. Por quê? Porque os protistas, que é o grande problema, né? Porque são organismos que ora fazem fotossíntese, ora são heterotróficos, possuem flagelos, outros não possuem flagelos. Então, assim, como é um grupo muito heterogêneo, os protistas sempre deram trabalho para a gente definir. Porque, como eu falei para vocês, nós biólogos temos uma biodiversidade imensa, né? Tanto de animais como de plantas. Então, o que a gente precisa fazer sempre? Organizar, para a gente poder entender, né? Porque é muita coisa, e para que a gente possa entender todo esse
essa biodiversidade que a gente tem que colocar esses organismos em gavetinhas, né? Que são uma maneira mais fácil da gente poder entender esses grupos, né? E além disso, a gente colocar em gavetinhas separadamente, né? E também essa gavetinha em relação ao processo de evolução. Então, nesse cladograma aí que vocês estão vendo, o reino protista, que é o que dá mais problema, ele teve uma subdivisão também em arqueozoa, né? Cromistas. Então, ele parou de ser só um grupo de protistas e criou-se esses outros dois grupos dentro dos protistas. E então o protista foi subdividido. E veja que o reino Plantae, se vocês prestarem atenção, o reino Plantae ele se deslocou um pouco para o reino protistas, né? Alguns grupos do reino protista. E quem são esses grupos? Olha lá embaixo nessa figura que está marcada em vermelho. As algas vermelhas, né? Que todas elas, as algas vermelhas, algas verdes e Plantae, e as plantas terrestres, todas elas têm um ancestral comum. Não é? Então, são grupos que surgiram praticamente no mesmo tempo evolutivo. Né? Veja lá. As algas vermelhas. Então, esses grupos estão dentro do grupo Plantae, mas do Plantae que ainda pega um pedaço lá dos protistas, né? Que eram essas algas que que têm muitas semelhanças, algumas características que lembram já as plantas terrestres. Então, por isso que esse cladograma é muito importante vocês analisarem ele, né? Façam um print aí da tela e analisem muito bem esse cladograma, porque ele é muito explicativo. Então, para quem não está entendendo direito, por esse cladograma vai conseguir entender, tá? E aí vocês vão vendo aí, dentro de cada um dos grupos, olha só, cada um desses grupos, quem foi aparecendo, né? Dentro dos protistas protozoa dinoflagelados, que a gente vai estudar, né, nessa disciplina, porque é considerado alga, mas olha onde ele está. Dentro dos protistas, lembra da primeira aula que eu expliquei, porque a disciplina chama protistas fotossintetizantes, né? E por que a gente não usa mais por que vai mudar esse nome? Lembra da primeira aula? Então, vocês precisam entender todas as aulas que eu fui dando, que eu fui falando para vocês, porque essa disciplina, gente, ela é um encadeamento de raciocínio. Quem não consegue pegar agora, é muito comum chegar no final da disciplina. Eu tenho muitos alunos que chegam no final da minha disciplina e dizem assim, na hora que está lá em Pteridófita, falam, agora eu entendi o que é a disciplina. Agora é que eu consegui detectar o que você estava falando desde o início. Então, tenham cuidado com isso, porque a gente pode chegar nesse ponto, vocês podem não estar entendendo nada, então vocês precisam entender, né? Pegar as primeiras aulas que eu falei, rever junto com essa agora, para que as coisas possam fazer sentido, porque até na forma presencial, para fazer sentido, essa disciplina ela é bem, ela não é complexa, né? Eu não acho ela complexa, mas ela tem muitas informações e ela é como ela vai acumulando muitas informações por conta desse avanço científico, precisamos entender o passado, o presente e o futuro, né? Então, é muito complicado, às vezes, do aluno entender isso, porque ele está com aquele negócio dos 5 reinos na cabeça, que veio do colégio, chega na universidade, ele vai entender que não eram os 5 reinos, né? Que não é mais os 5 reinos, por que mudou? Né? Porque protista sempre foi um problema, esse grupo ele sempre foi um problema, né? Monera estava muito bem definido, Fungi foi muito bem definido, Plantae muito bem definido, Animalia muito bem definido, mas tem todos esses grupos que vocês estão vendo aí,
que eram colocados dentro dos protistas, inclusive as algas e protozoários, que são muito heterogêneos. E era muito complicado a gente definir isso, né? Principalmente a palavra alga, né? O que significa alga, né? O dinoflagelado é considerado uma alga, né? Mas olha onde ele está na escala evolutiva, certo? Bom, então, continuando. Ródon vem de vermelho, né, do grego, vem de vermelho. Agora eu estou falando sobre a origem da palavra rodófita. E fíton vem de planta, né? Fíton, fito, sempre planta. Então, esse grupo tem aproximadamente 680 gêneros, mais ou menos 4.000 a 6.000, né? Espécies dentro desses 680 gêneros. A maioria é macroscópica, né? É muito raro ter uma alga vermelha microscópica. São eucariontes, possuem clorofila A e D. Veja, vocês viram clorofila A, clorofila B, tem organismo que tem clorofila A e B. Tem organismo que só tem clorofila A, tem organismo que tem clorofila A e C, e tem organismo que tem clorofila A e D. Essa clorofila D, ela é muito polêmica, né? Porque algumas pessoas, alguns pesquisadores, alguns biólogos, cientistas, eles não acham que exista essa clorofila D. O que eles acham, na verdade, é que existe uma cianobactéria que vive associada com um grupo de algas vermelhas e que essa clorofila, ela é originária da cianobactéria e não do grupo das algas vermelhas. Entenderam? Mas, de qualquer forma, como isso ainda não é muito bem definido, a gente fala que é clorofila A e D. Mas é um grupo específico de algas vermelhas que tem essa clorofila D, não são todas as algas vermelhas. E essa clorofila D ocorre geralmente quando tem essa associação, essa simbiose entre uma alga vermelha e uma cianobactéria. Então eles acham que essa clorofila D é da cianobactéria e não da alga vermelha. Ficobilinas. Que tipo de ficobilinas? Que são pigmentos acessórios. Eu tenho os pigmentos principais, que são clorofila A e D, nesse caso, e tem os pigmentos acessórios. Quais são esses pigmentos acessórios? As ficobilinas e as xantofilas. Isso é que a gente chama de pigmentos acessórios, que vocês vão colocar lá naquela tabela que eu falei para vocês irem construindo. Então, ficobilinas eu tenho do tipo ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina. Lembrando que ficocianina e aloficocianina vem do ancestral cianobactéria. E as xantofilas, né? Luteínas e caroteno, beta-caroteno, né? E a zeaxantina, certo? Então, esses são os pigmentos acessórios que a gente fala, né? Por que a gente tem esses pigmentos acessórios? Porque na falta de luz, né, para ativar a clorofila, num momento em que o tempo, né, o clima está nublado, né, sem sol, então elas não vão poder ficar sem fazer fotossíntese. Se elas estiverem num lugar muito profundo, que a luz não chega, elas lançam mão desses pigmentos, acessórios, né? Então, esses pigmentos acessórios, gente, eles são, na verdade, do ponto de vista evolutivo, extremamente importantes, né? Porque, provavelmente, naquele meio onde elas estavam, em algum momento faltou luz por muito tempo e elas precisaram ativar um outro tipo de pigmento que era capaz de captar outras frequências de luz, né? Para elas continuarem existindo, tá? Por isso que existem esses pigmentos acessórios. Elas possuem uma reserva, como a gente tem reserva, né? Nossa reserva fica nos nossos músculos, né? Na forma de glicogênio. No caso delas aqui, a reserva delas é o amido das fluorídeas. É uma reserva, uma substância de reserva específica das algas vermelhas. Por que eu falo específica das algas vermelhas? Porque você vê, às vezes, uma substância de reserva que tem em 2, 3 tipos de algas, de grupos diferentes, né? Agora, no caso das algas vermelhas, esse amido das fluorídeas só existe nas algas vermelhas, ok?
A parede celular delas é composta de celulose, H, carragenano, carbonato de cálcio. Nós vamos explicar essa parede celular aí, ok? Elas possuem ausência completa de flagelos nos gametas e esporos. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando a gente chegar em algas verdes, que é a próxima aula, vocês vão ver que muitos grupos, né, muitos organismos dentro do grupo das algas verdes possuem flagelos. O flagelo, ao longo da evolução, ele também foi muito importante, porque o flagelo dá a esses organismos a capacidade deles se deslocarem, se movimentarem, irem atrás dos gametas para se reproduzir, né? Na água é muito importante ter um flagelo, né? Porque ajuda na movimentação. Então, os flagelos são extremamente importantes. Lembrando que as cianobactérias não tinham flagelos, elas se deslizavam pela bainha, aquela bainha mucilaginosa que eu falei na aula passada. As algas vermelhas também não possuem flagelo em momento nenhum. Nós vamos ver o que ela faz para poder captar o gameta sem seu flagelo. Ela tem uma estrutura para fazer isso, né, como se fosse uma substituição desse flagelo. E depois a gente vai ver já em algas verdes a presença de flagelo em alguns organismos. Isso é muito importante, muito interessante do ponto de vista evolutivo. O flagelo é realmente um salto, uma estrutura que deu um salto evolutivo muito grande, né? A maioria é autotrófica, algumas são simbiontes ou parasitas. 95% das espécies são marinhas, bentônicas. Raramente são terrestres ou de água doce, né? Por quê? Professor, então a gente tem macroalga de água doce? Tem, mas são mais raras. A gente tem muita macroalga de água salgada, tá? 95% das espécies são marinhas bentônicas. O que é bentônica? Que fica no fundo, tá? Vamos lá.